Oi pessoal, estamos aqui com mais um episódio, dessa vez com um convidado especial, que é o Mário Machado. A gente está aqui num lugar diferente, porque a gente está no acampamento, no último dia, que foi tão especial, onde o Mário veio, falou sobre o amor, que foi o tema deste acampamento, e foi muito especial tudo que aconteceu aqui, tudo que foi falado, tudo que a gente aprendeu. E como a gente sempre começa, né, a gente começa com uma apresentação, né, e eu queria que o Mário então falasse um pouquinho dele, quem ele é, um pouquinho sobre o que ele faz, enfim. Ok. Oi, gente. Olha, fiquei muito contente quando o Sirdinei me fez o convite. E mais ainda quando soube do tema, porque saindo do pós-pandemia, tratar sobre amor e como ele se conduz nos nossos relacionamentos tem tudo a ver, né? Sim. E graças a Deus, Deus nos deu um tempo maravilhoso aqui, e tanto na comunhão quanto em tudo que ele falou para nós. E foi um prazer, né? Tem sido um prazer. Meu nome é Mário Machado, eu sou missionário dos irmãos, já fazem 32 anos, né? Trabalho de tempo exclusivo com isso, de trabalhar no ensino das igrejas e na pregação do Evangelho, né? Sou escritor de 2 livros. O primeiro deles é Não Preserve a Natureza, aí do velho homem, né? E o segundo agora, esse que ela tem em mãos, né? O meu já. Que é a Velha Boa Nova. A Velha Boa Nova trata das características do verdadeiro Evangelho, né? Que não pode se perder enquanto o mundo se revoluciona, embora todas as coisas mudem, o Evangelho tem que permanecer sendo o mesmo, porque senão não existe esperança, né? Sim. Então o livro trata basicamente disso, né? Das características do verdadeiro, como biblicamente encontrar a mensagem de Deus dentro do século 21, né? E sou casado com a Luciana, tenho 3 filhos, Mariana Machado, Davi Machado e Ana Lívia Machado, né? E é isso, estamos aí na obra do Senhor. Muito legal. E aí, como você falou, você está na missão já há muitos anos, né, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a questão da missão. Como que você começou a ver a necessidade de ser direcionado para isso? Como que você começou? E a importância que a igreja precisa falar sobre as missões mesmo, tratar sobre isso, ajudar, enfim. Ok, eu quando tinha 18 anos, quando completei 18 anos, entre os presentes que eu ganhei, né, eu ganhei uma Bíblia. Na época era assim, o top das Bíblias de estudo, as primeiras que foram saindo, chamado a Bíblia de Scofield. E você sempre foi cristão, assim, ou não? Eu me converti com 8 anos de idade. A minha família não era tradicionalmente de igreja, não era família cristã, né? Mas nós nos mudamos quando eu era bem pequeno, para o lado da casa de um irmão chamado seu Fulgêncio Rodrigues, um nordestino, e ele pertencia ao grupo dos irmãos e começou a fazer estudos bíblicos e reuniões na casa dele, né? E logo umas missionárias da Nova Zelândia começaram a fazer escolinha para as crianças, né, também na casa dele. E eu ia para ganhar bala, né? Toda criança vai para ganhar bala. Interesse ali. E aí eu ia lá e ouvindo as historinhas, fui me interessando. E numa noite, que aí já não era para criança, era uma reunião normal, o pregador falou a respeito da história do cego Bartimeu. E de como o Senhor Jesus passou por ali e ele não deixou passar a oportunidade, né? E eu, assim, a palavra falou ao meu coração, mesmo com 8 anos de idade, eu já tinha consciência de que, assim, eu não era bonzinho como as pessoas falavam, e que eu tinha
que tratar o que a Bíblia chamava de pecado, né? Chama de pecado. E quando ele falou do cego Bartimeu e contou a sua história, ele fez um apelo para quem quisesse aceitar o Senhor Jesus. Aí na hora eu fiquei com vergonha ali na frente dos outros, né? Aí eu bolei um plano. Sabe essas crianças que sempre bolam um plano? Tá, eu era assim. Sempre furava, mas graças a Deus esse não furou. Eu falei, eu vou esperar ele sair. E o quintal do seu Fulgêncio tinha uma plantação de cana, assim, de um lado, do outro, que ele lidava com cavalo e tal, e vendia aquilo. E eu falei, eu vou ficar aqui atrás. Quando ele sair para ir para o carro, para guardar, né? Ele guardava lá o violão dele, o material. Aí eu chamo ele e pergunto para ele se criança também pode, né? E aí eu fiz, né? Aí fui, fiquei escondido no escuro, assim, tá tudo escuro lá. Eu fiquei escondido lá atrás. E quando ele passou para ir para o carro, eu chamei e falei, ô, seu Noel. Ele assustou, né, filho? Imagina, tá passando um lugar escuro lá, um neguinho desse tamaninho. Ô, seu Noel, ele... tá? Eu perguntei para ele, falei, vem cá, eu queria perguntar para o senhor, aquilo que o senhor falou lá dentro, se criança também pode aceitar o Senhor Jesus. Aí ele citou para mim, né, aquele versículo, deixai vir a mim os pequeninos, ouviu o que eu tinha para dizer e me orientou, falou, sai correndo, vai na sua casa, chega lá, encontra um lugar sossegado, e ali nesse lugar sossegado você ora e fala para o Senhor Jesus, para ele entrar no seu coração, né? Aí foi o que eu fiz. Eu atravessei o portão, entrei na casa da minha mãe, que era do lado, fui no único lugar sossegado da casa, que era atrás da porta, puxei assim a porta, ajoelhei ali, e ali eu pedi para o Senhor Jesus perdoar os meus pecados e entrar no meu coração. Bom, eu tinha 8 anos, né? E assim, até aqui, graças a Deus, eu sei que foi naquela noite que ele me salvou. Tenho convicção disso, né? E começou então o processo de transformação na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por todas as pessoas que Ele sempre colocou no momento certo, da maneira certa para falar comigo, né? Graças a isso que eu cheguei até aqui. E de lá para cá não faltaram essas pessoas, né? E a palavra de Deus e tudo que era necessário, o agir do Espírito Santo, né? E cheguei até aqui hoje. Com 18 anos, consequentemente 10 anos depois, eu então ganhei, entre os presentes que eu ganhei, no meu aniversário, eu ganhei essa Bíblia de Scofield. E o desejo de estudar a palavra e transmitir a palavra, né, tomou conta do meu coração, né? Tanto de aprender quanto para ensinar. E eu lembro na época um versículo que falou muito ao meu coração também, foi Esdras 7:10, que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, né? Eu decorei esse versículo e pensei nesse versículo que era o que eu queria fazer da minha vida. Eu queria viver para aprender a lei do Senhor, eu queria viver para viver a lei do Senhor, né? Ter o meu caráter transformado e, como consequência disso, também ser um ensinador da palavra. É questão de dom espiritual também. Acho que quando nós cremos em Cristo, cada um recebe um ou vários dons para usar na obra de Deus, né? Além da capacitação já natural que Ele nos dá. E Deus me formou assim. E com 18 anos eu entendi que eu não queria fazer mais nada na vida além disso. E fui, né, por esse caminho. Eu me lembro que
eu estava trabalhando na Tilibra, era Tilibra, não é? Tilibra, uma empresa muito grande até hoje que faz material escolar, né? E aí eu pedi a conta de lá, saí e fui assim me dedicar de tempo exclusivo para estar disponível para a Igreja de Deus, para poder ensinar a palavra, né? Fui ser missionário então dessa maneira, né? E até hoje a maneira como eu opero tem a minha igreja local, que é São Carlos. Nessa época que eu falei, eu estava em Bauru, sou natural de Bauru e estava na igreja em Bauru, né? Quando eu tomei a decisão de servir a Deus de tempo exclusivo, um missionário daquela região chamado Seu Ramon, espanhol, né? Que é missionário aqui no Brasil até hoje, ele me indicou um curso de aperfeiçoamento que estava começando numa das igrejas dos irmãos lá em São Paulo, chamado Vila Clementino. E aí esse curso chamado CTB, Centro de Treinamento Bíblico, você ia, ficava lá, vivendo lá no alojamento e estudando a palavra, né, o dia todo, com várias atividades em torno disso, um seminário bíblico, né? E eu fiquei 9 meses lá, depois voltei para minha igreja em Bauru. E 5 anos depois que eu já estava nessa igreja em Bauru, entendi que o que eu poderia fazer pela igreja, o que Deus tinha me orientado ali, já havia chegado ao fim, tinha uma nova etapa pela frente. E decidi então sair de Bauru, mas já estava namorando, né? E então a igreja em São Carlos me fez o convite para ficar lá 1 ano e entre as possibilidades, né, acrescentá-los na possibilidade de ficar e trabalhar com a igreja lá. E depois de 1 ano lá eu decidi permanecer e fazer residência lá, me casei. E a minha esposa foi de Birigui, onde ela morava, para lá, né? E formamos família lá e estamos lá já. Eu tô lá há 27 anos, minha esposa 26. Né? Estamos servindo a igreja de Deus lá. Deus tem operado na nossa família. Vieram depois os 3 filhos e assim eu desenvolvo ali ministério de discipulado, treinamento de jovens para prepará-los para reconhecerem o seu dom espiritual, qual é, né? E depois, numa segunda etapa, aprender a usar em benefício da igreja local, em benefício da obra de Deus. Então, basicamente o meu ministério é esse, o ensino da palavra no discipulado direto com os jovens, trabalho com novos convertidos, aqueles que vão abraçando o evangelho e chegando na igreja, ensinando os primeiros passos na fé, né, fortalecendo eles assim, e trabalho com casais, né, fortalecendo os casais no que diz respeito ao relacionamento conjugal, como a palavra de Deus orienta então a condução do casamento e assim por diante, né? E nesse meio tempo, desenvolvendo apostilas para poder trabalhar com esses grupos, surgiu também o desafio de escrever, né? Sempre gostei muito de poesia. E eu me lembro que assim que começou essa coisa de site, de internet e tal, um rapaz chamado Paulo de Gaspari, hoje ele está na Espanha, em algum lugar, no estrangeiro aí, mas ele lançou o site dosirmãos.com, né? E começou a trabalhar com a Juvep e se envolveu na obra missionária. Assim, hoje está
como missionário no exterior. E ele abriu no site uma página chamada Licença Poética. E foi a maneira como na época eu entendi que eu podia cooperar, né? Eu quis assim, mais um site, mais uma página para estudo bíblico e tal. E como eu sempre tive essa veia poética, eu falei, vamos, a semelhança dos salmos, de provérbios, tá na palavra, vamos trabalhar com poesia. E graças a Deus, durante 14 anos esse site, né, trabalhei com esse site, escrevendo poesias quinzenalmente, né, e foi uma benção. E daí veio o desafio de escrever. Escrever um primeiro livro. E graças a Deus saiu, né, 2 edições. E agora veio a proposta do segundo livro, que abraçamos também. É um lançamento recente. Aí, mas já veio junto com a pandemia, então ficou meio parado. Complicado. Né? Mas também, graças a Deus, pela internet e pelos meios que a pandemia encontrou que os irmãos encontraram na pandemia para poder continuar fazendo a obra, né? Já chegou nas mãos de vários irmãos. E é isso. Agora, respondendo a sua pergunta dos desafios da obra missionária em si, eu creio que hoje são 2 muito importantes. O primeiro, eu não vejo uma nova geração, né, com aspirações e desejos para se lançar a obra missionária de maneira exclusiva. Os jovens estão vivendo um momento de muitas oportunidades profissionais. Eles estão correndo atrás dessas oportunidades e sendo bem-sucedidos. E, assim, eu não os critico, porque não vejo que a obra missionária de tempo exclusivo como a única maneira de se fazer realmente a vontade de Deus. A Bíblia diz que em tudo quanto nós fazemos, nós podemos e devemos fazer. E o mundo precisa de bons profissionais, homens e mulheres que encarem a profissão não como um meio de ganhar dinheiro, mas como um sacerdócio. Um bom professor pode abençoar a vida de um aluno para sempre, em todas as áreas, e principalmente ser o motivo central dele conhecer a Deus e chegar à conversão. Isso pode ser feito na sala de aula, isso pode ser feito no escritório de engenharia, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Eu conheço isso. Mas ao mesmo tempo, as igrejas que se estruturam precisam de ensinadores, de mestres, de evangelistas que tenham o tempo exclusivamente voltado para isso, para que a igreja possa crescer. Sim. Um engenheiro muito ocupado naquilo que ele está fazendo não vai ter tempo para se debruçar nas escrituras e tratar questões sérias que envolvem doutrina bíblica para que a igreja cresça saudável. Nós temos um cristianismo assolado pelo divórcio hoje, coisa que há uma geração atrás, divórcio nem se cogitava entre crentes. E aí, todas essas pessoas vão para o inferno? E aí, divorciado na minha igreja não entra? Ou então pode divorciar à vontade que não dá nada, Deus não liga? Como é que você trata essas coisas? E ao mesmo tempo supre as necessidades das pessoas, físicas, emocionais, espirituais, dentro de temas como esses. Tem que ter homens que tenham condições de estar mergulhados na palavra de Deus, tratando com seriedade, para poder trazer alívio, socorro real e colocar a palavra de Deus para funcionar na vida dessas pessoas, né? E por isso eu acho que um dos grandes problemas da igreja hoje é não estar formando homens e mulheres que estejam dispostos a serem missionários, primeiro nas suas próprias igrejas, né?
Segundo, no exterior, para fora. Se bem que isso melhorou, eu acho, a tendência de missionários que saem para a África e para outros lugares carentes do mundo, melhorou de uma década para cá. Eu ouvi de vários. Mas as mesmas, pode ser que aconteça no Brasil o que aconteceu na Europa. Eles mandaram tantos missionários e na Europa mesmo não ficaram pessoas que pudessem fortalecer as igrejas. E hoje a Europa está sendo apontada como um hemisfério pós-cristão, né? E esses missionários que foram, fundaram igrejas lá fora, e algumas vão muito bem, obrigado, mas a Europa mesmo, que exportou todas, ficou vazia. Então isso não pode acontecer no Brasil. Sim. E eu me preocupo com isso. O segundo, eu me preocupo com os que já estão na obra missionária. Dentro da realidade que eu conheço, eu tenho conversado com alguns que têm passado sérias necessidades financeiras. E num quadro onde a tendência é um encarecimento da vida por conta das conjunturas exteriores, né? do comércio e da política internacional, né? Eu temo por eles. Eu temo que muitos deles tenham que tomar decisões de retomar a sua vida profissional para poder garantir o sustento das suas famílias. Né? Eu sei que o Senhor é quem sustenta, eu confio nisso, vivo dessa maneira há 32 anos, até aqui, não posso dizer que tenha faltado nada para mim, nem para minha família, mas eu creio que também nunca é demais alertar a igreja para as necessidades desses, porque a igreja que os envia é a mesma igreja responsável diretamente diante de Deus por sustentá-los. E ao se comprometer e sustentar para que esse irmão e essa irmã que deixaram suas profissões para investir integralmente na obra de Deus, é a maior demonstração de amor e de cuidado que essa igreja pode ter por eles. Né? Então essas são duas das minhas preocupações, mas que eu creio que serão supridas pelo amor do povo de Deus. Amém. E pelo poder do Espírito Santo. Amém. Bom, o Mário ele é muito pontual, ele já foi respondendo todas as minhas perguntas sobre a questão de missões, enfim. Eu queria perguntar agora, como as pessoas conseguem encontrar então o seu livro, comprar ele? Oi pessoal, infelizmente o vídeo acabou cortando o finalzinho, que foi quando eu perguntei pro Mário como você consegue adquirir o livro dele, né, A Velha Boa Nova, que é o último livro que ele lançou. E aí eu vou falar pra vocês o que ele respondeu. Infelizmente cortou justamente o finalzinho do vídeo, mas graças a Deus é só essa questão do livro e eu vou responder aqui pra vocês. Bom, o Mário passou o contato de um rapaz, que é aquele que vai conseguir pra vocês o livro, que é o Adriano Tobias. Eu acredito que o Instagram dele é @tobias.adriano. Então você pode entrar em contato com ele pra você conseguir o seu livro. E também o contato, né, o Instagram do próprio Mário, né, que é @mario.machado68. Vai lá, dá uma olhada no que ele tem postado, dá uma ajuda, né, com todo o trabalho que ele tem realizado, que tem sido uma bênção. O acampamento foi ótimo, já faz um tempinho, né, que aconteceu, mas foi ótimo. Nós estamos aqui com o nosso livro agora e nós temos realmente carregado muitos aprendizados desse tempo que nós tivemos ali. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é só. Semana que vem a gente volta então com um novo episódio especial. Então fique no aguardo. Tchau, até lá!